Pai querido, é sempre uma honra estar na Tua presença. Viver o que o Senhor tem para nós. Onde encontrar palavras para dizer o quanto o Senhor é bom. O salmista disse: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurados os que confiam no Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor. Porque ele vai ser como uma árvore plantada junto às águas. Senhor, obrigada por tudo. Obrigada pelo privilégio de estar aqui. Nós estamos em Jerusalém, mas transmitindo esse culto, podendo entrar em lares, nas nossas igrejas e atingir tantas pessoas. Eu tenho que te louvar pela sua fidelidade, pelo amor, pelo cuidado, pela sua mão estendida, por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Paulo disse: aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou até mesmo no momento de crise. Ou seja, não importa o momento, o Senhor é bom em todo o tempo. E a sua bondade dura para sempre. Em toda parte nós vemos o teu amor, o teu cuidado. Nós podemos presenciar e tocar a sua bondade. Bendito seja o teu nome. Bendize a minha alma, o Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma, o Senhor, e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos, de nenhum dos seus benefícios. O Senhor nos salva, o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta. E isso está em tantos lugares. Nós podemos encontrar em toda a Bíblia que a sua palavra, a garantia de que o Senhor é um Deus presente. Provai e vede que o Senhor é bom. Nós derramamos o nosso coração nesta manhã, aqui já é tarde, mas nas nossas igrejas, no nosso país, ainda é cedo. E o nosso povo só está começando o dia. E eu peço que o Senhor alcance cada coração agora. Lares, famílias, as nossas igrejas, o nosso povo em todo lugar. Eu oro para que o Senhor alcance, Senhor, o coração aflito, ferido, solitário, e que o conforto do Senhor possa tomar os corações em todo lugar. Que seja um dia de cura, de renovo, de ampliação de visão. Eu abro esse culto para adorar o teu nome. E eu peço, Senhor, que corações sejam alcançados com essa disposição, com fome e sede pelo Senhor. E que hoje seja um dia de mudanças e de transformações para sempre. Eu oro para que o Senhor possa confirmar a sua obra na vida de cada um. Eu oro para que o Senhor console os corações que choram. Eu oro por aqueles que sofrem, como os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Nós temos orado todos os dias, mas o nosso grupo de intercessão, que não para de orar. E eu peço que o Senhor visite um por um, nas suas necessidades. Tua palavra diz que há um tempo para tudo. E sabemos que esse tem sido um tempo de dor para eles. E nós oramos com o nosso coração aberto, quebrantado, para que o Senhor os console, os abençoe e que venha uma onda de restituição sobre eles. A tua palavra diz, no mesmo texto, que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram.
E nós temos a sabedoria de saber viver a vida e de estar dentro desse equilíbrio, onde nós podemos nos alegrar com o momento que uns estão vivendo e também chorar e nos solidarizar com aqueles que também vivem um momento trágico e difícil. Porque nós sabemos que o Senhor é o mesmo. O Senhor é um Deus que consola, que restitui anos, restitui perdas e que é capaz de transformar a vida de uma pessoa num nível onde a glória da segunda casa se torna maior. Então eu declaro que aqueles que sofrem possam viver restituições e uma glória maior. Eu peço que a tua mão esteja estendida sobre nós. Eu peço que o Senhor abençoe as mamães em todo lugar e que o Senhor possa presenteá-las com uma graça maior, um favor e conceder o desejo do coração de cada mamãe. Que eu acredito que o maior desejo do coração de uma mãe é que seus filhos sejam salvos, bem encaminhados, felizes, bem casados, bem conduzidos na vida. E que esse desejo, essa oração seja respondida. Responda essa oração, Senhor. Eu abro esse culto pedindo que a graça e a unção do Senhor venham sobre nós. E que nós possamos sair daqui num nível mais alto, de unção, que o favor do Senhor nos alcance, que a graça do Senhor nos cubra num nível mais alto. E que sejamos eternos prisioneiros da esperança. E que como estamos nesse momento no lugar mais alto que é Jerusalém, eu oro para que todos em todo lugar possam vir para esse lugar mais alto, para Jerusalém espiritual, para um nível mais alto em nome de Jesus. Que a unção do Senhor toque profundamente os corações e que decisões poderosas sejam tomadas aqui para a glória do teu nome. Eu consagro esse lugar ao Senhor, esse culto ao Senhor, e eu tomo posse da direção, da condução do Senhor Espírito Santo para a nossa vida. Te louvamos e te amamos. Obrigada por tudo mais uma vez. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre a minha vida. E nós já estamos na terra prometida. Neste caso, literalmente. Maravilhoso. Sentem-se, por gentileza. Graças a Deus. Minha Bíblia, terei que colocar os óculos hoje, porque a minha Bíblia, as letrinhas são pequenininhas. No Monte do Precipício, o Senhor me deu uma direção. E aí eu vim perguntando a ele, né? Senhor, o que o Senhor tem para nós agora à tarde para esse culto? E olha, o Espírito Santo falou tão claramente no meu coração. Continue falando sobre ocupar o lugar. E ele colocou algo muito assim, eu entendi. Sabe quando você ouve no seu coração? Você entende que o Espírito está direcionando. Então, o que eu compreendi do Espírito Santo? Que o Senhor ele está se movendo, ele está agindo, mas o problema é que muitos, não são poucos, não estão ocupando o seu lugar. Apesar de já terem ouvido
diversas vezes e terem sido impulsionados a ocupar o seu lugar. O lugar que é seu por direito, o lugar do propósito, o lugar que é o seu destino. Tem pessoas que não têm colocado, não têm ocupado, não têm se colocado nesse lugar. Por quê? Lembra do que eu contei para vocês, e talvez muitos, eu não sei se os pastores já fizeram esse comentário, porque eu cheguei a falar isso em reunião, que algumas pessoas elas foram beneficiadas, favorecidas com a possibilidade de estarem aqui em Israel com a gente. E no total 7 pessoas, 8, porque um tinha, mas o cônjuge não tinha. E elas não estão por um motivo. Porque, apesar de algumas, eu sei de algumas, não sei de todas, mas algumas colocaram nos meus projetos de conquistas desse ano. Uma delas ainda falou, ela com certeza está me ouvindo agora, e eu só espero que ela não comece a chorar de novo, senão eu falo seu nome aqui de Israel. Ela disse, bispa, eu coloquei no propósito e eu me vi em Israel. Ela disse isso para mim, eu me vi em Israel. Mas ela não tirou o passaporte. Essas pessoas não estão aqui só por um motivo. Porque elas não tinham passaporte. E algumas, que eu sei, colocaram no projeto. Então, elas colocaram no projeto, elas fizeram os 7 jejuns. No caso de uma, ela disse, eu posso falar dessa, que eu não conversei com os outros, não, um casal, um deles disse assim, disse para o Anderson, o bispo, você acredita, eu acho que um mês antes, ele falou, tem um mês o Espírito Santo falou, meu coração, vai tirar o passaporte. Ele falou para ele, o Senhor falou meu coração. E aí veio a bênção, mas ele não tinha um passaporte. Então, isso encaixa direitinho, porque nós podemos estar projetando, pedindo, mas eu não estou agindo de acordo com essa fé que eu digo que eu tenho. Eu trouxe a passagem em que Jesus, então, ele entra na sinagoga em Nazaré, ele lê Isaías 61, e ele fala, hoje essa palavra se cumpriu. E há uma tradição de que uma cadeira fica vaga, que seria do Messias, e que ele teria se sentado nela. E ali foi quando ele começou a ter problemas. Ali foi o problema. Porque foi onde ele disse, o profeta não tem honra na sua própria terra. E onde ele não pôde fazer muitos milagres? Exatamente em Nazaré. Por quê? Por causa da incredulidade. Então, as pessoas não aceitaram quando ele se posicionou, quando ele ocupou o lugar dele. E o que acontece quando uma pessoa ela não tem essa firmeza interna, essa convicção, onde ela presta contas a Deus? Ela não ocupa o lugar dela.
ela se preocupa com o que vão dizer, ela se preocupa com as opiniões, ela é intimidada pelos olhares, ela é intimidada pelas opiniões. Você não vê que em Eclesiastes fala que quem fica olhando para o vento, para as nuvens, para o vento, a pessoa não planta, a pessoa não colhe. E às vezes esse vento, essa nuvem, são olhares, opiniões, questionamentos. Aquela busca pelo momento perfeito. Quando está tudo perfeito. Quem já não ouviu alguém dizer assim, não, eu estou esperando, né, tal coisa se resolver, eu estou esperando tal momento, eu estou esperando. E acaba não fazendo. Inclusive, de algumas, a palavra foi essa, né? A justificativa foi exatamente essa. Então, eu estava esperando, eu ia para tirar e eu não tirei. Eu estava esperando tal momento, E aí foi tarde demais. Esse é um exemplo que encaixa no que o Espírito quer ensinar. É uma palavra bem propícia que fala, os habitantes das aldeias cessaram, eles cessaram em Israel, até que eu, Débora, me levantei. Até que eu levantei uma mãe em Israel. Então ela fala, eu levantei. E aqui ela dá continuidade, você vê que o Espírito vem, ó, até que eu levantei uma mãe em Israel. Todo mundo tinha desistido. Você imagina numa sociedade onde a mulher nem é contada? E aí, você conhece essa história, Israel faz o que o Senhor reprova, e aí o Senhor coloca debaixo de um jugo pesado, Jabim, e tinha um comandante chamado Cícera, e eles tinham 900 carros de ferro, e eles confiavam nesses carros de ferro, e Israel estava debaixo de uma grande opressão, e o povo desanimou, não via como vencer Jabim, como enfrentar Císera, e desanimou. E nesse mesmo cântico, Débora fala, quando as portas, Israel abriu as portas para os deuses, depende da tradução, ela continua aqui, ó, eles escolheram novos deuses, então houve guerra nos portões. Foi visto algum escudo ou lança entre 40 mil em Israel? Quer dizer, o povo baixou as armas. Foi baixando. Ninguém queria mais lutar. Não via como aquilo mudar e foi se entregando. Porque esse é o problema. Você abre uma porta para um problema entrar. Agora você enxerga aquilo como não tem saída. E aí você começa a baixar as armas. Não tem mais escudo civil aqui, lança, escudo. Não foi visto. O povo parou de lutar. E aí Débora, que era casada com Lapidote, mas parece que Lapidote também fazia parte dos que baixaram as armas. E aquilo, eu fico imaginando o coração dessa mulher queimando e pensando, gente, ninguém vai fazer nada? E aí o Espírito Santo tocando o coração dela e dizendo, Débora, levanta. Senhor, a mulher nem é contada aqui. Débora, levanta. Se coloca nesse lugar. Olha a coragem dessa mulher. Olha o nível de fé. Olha o nível de fé. Porque para você tomar uma decisão dessa. Tem gente que faz 32 vídeos para soltar metade de um. Não, esse não deu, esse não deu, esse não deu, esse não deu, esse não deu.
Estou no 32º. Por quê? Intimidação. O que vão dizer? Eu acho que eu não falei a palavra certa. Esse português não saiu certo. Eu acho que eu não... Aí o que vão pensar? E se falarem isso? Tá bom, filho. Tá bom, fica olhando para a nuvem. Fica esperando a coisa perfeita para você fazer alguma coisa na vida. Fica. Para ver se você vai fazer alguma coisa. O que Paulo falou? Que se ele vivesse para agradar os homens, ele não seria servo de Cristo. Você acha mesmo que um cara tão culto, poliglota, com um currículo invejável, bem visto na sua sociedade, você já parou para pensar o constrangimento, o tamanho do rompimento desse homem? Ele está respirando ameaças contra o povo de Deus. E um dia, capítulo 9 de Atos, ele está indo naquele caminho de Damasco, ele tem um encontro com o Senhor, e a vida dele muda para sempre, ele faz uma risca no chão, e agora o povo começa a achar, ele não está normal. Como é que uma pessoa muda desse jeito? Como é que alguém até ontem está prendendo, está sendo, ele consentiu na morte de Estevão, e hoje ele está do lado de cá? Então, não, se coloca, você defende um negócio uma vida inteira, e foi por zelo, não é que ele era o cara mau, ele era um terrorista convicto. Ele simplesmente acreditava que era aquilo que era certo. E, de repente, escamas caem dos olhos dele, o Senhor manda um homem chamado Ananias ir orar por ele, e o homem fala assim, Senhor, deixa eu só contar uma coisa, esse homem está matando gente, está prendendo gente. Eu sei, vai lá orar por ele, porque eu vou mostrar para ele o que é sofrer pelo meu nome. E ele vai sofrer com gosto. Eu começo a falar. Sofrer com gosto, que é uma pessoa que sofreu com gosto pelo Senhor. Paulo. Parece que eu não consigo encontrar uma outra pessoa que tinha prazer. Eu tenho prazer, eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. Sabe qual é o meu? Eu trato todo o meu currículo como esterco. Isso para mim é esterco. Eu quero conhecer a Cristo. Sabe do que eu tenho prazer, é a minha glória? Essas marcas aqui, isso aqui eu levei muitas chibatadas, isso aqui eu levei mais ataques, paulada, pedrada. Você está vendo, essa cicatriz aqui, foi porque eu estava pregando em tal lugar. Essas aqui, foi porque eu não quis parar. Eu fui preso, porque eu me recusei. Eu me recusei a ceder para eles. Eu sou constrangido todos os dias. Ele se levantou e nunca recuou. Você não vê uma atitude. Leia as cartas de Paulo, encontre e me conte. Se você encontrar um momento em que ele se mostrou covarde. Me mostre, encontre. Nenhuma. Ele se levantou, ele se posicionou e ele não envergonhou. Ele nunca envergonhou o Senhor. Preso em Filipenses 4, quando ele fala alegrai-vos sempre, outra vez vos digo alegrai-vos, ele estava preso. E quando ele estava preso, alguns começaram a pregar o evangelho com rixa, para meio que espetar ele.
E os discípulos foram até ele e disseram, Paulo, os caras estão pregando aí o evangelho. Paulo, olha a sabedoria dele. Ele fala, importa que seja pregado. Seja por rivalidade, por vanglória. Que o evangelho seja pregado. Você vê que não tem uma vaidade nesse homem. Eu persigo isso de todo o meu coração. Tenho muito que caminhar. Muito. Mas eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo. E as pessoas, elas vão querer impor sobre você o que elas acham, o veneno delas, a amargura delas, a ferida delas. E você tem que tomar uma decisão. Não, amigo. Essa é a tua fé. A respeito. Mas não entra nesse campo aqui, não. Eu já me levantei. Eu sei onde eu devo estar. O que eu devo fazer. E eu não vou retroceder nisso. Todo mundo tinha se entregado. E Débora se levantou. Você vai ver que a tribo de Rubem, para variar, se intimidou aqui. Agiu com timidez. Leia o texto, você vai ver. Por outro lado, Zebulon e Naftali se levantou. Está aqui, ó. Zebulon e Naftali era um povo que arriscava a sua vida à morte nos lugares altos do campo. Enquanto alguns estão se intimidando, outros estão arriscando a vida. Aí a gente precisa parar e perguntar para nós, de que lado eu quero estar? Dos que arriscam a vida ou dos que estão tímidos, temerosos, preocupadinhos com detalhes, com conversinha, com opiniões? Porque no mundo que nós estamos vivendo, meus filhos, dependendo do seu posicionamento, vem um enxame, vem aves de rapina, vem um enxame de moscas. Baal-zebub, o deus das moscas. Os adoradores Baal-zebub. E aí é onde tem gente que se acovarda. Tem até os absurdos de quem pede desculpas por fazer o que é certo. Porque alguém se ofendeu com o que ele acredita. Mas o que eu mais encontro é gente ofendida com Jesus na Bíblia. Vocês não lembram quando Jesus deu uma resposta daquelas para os fariseus e os discípulos disseram, Senhor, os caras ficaram ofendidos. E o Senhor não deu a menor importância para isso. Você está ofendido com a verdade? A verdade sempre ofendeu. Que surpresa é essa? A verdade ofende quem não a ama, mas conhecereis a verdade e ela te libertará. Vamos para Gideão. Gideão temeu ocupar o lugar dele. Mas quando ele ocupou, olha o feito. Olha o que Deus pôde fazer na vida do sujeito que disse, eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou da tribo mais pobre. Ou seja, Senhor, quem sou eu? E falando de quem sou eu, vamos lembrar de Moisés que disse para Deus, quem sou eu para ir até o faraó? Eu não sei falar.
Eu não sou a pessoa qualificada para isso. Nós vamos encontrar dentro das Escrituras pessoas que temeram os desafios, temeram os enfrentamentos, temeram as opiniões, temeram a rejeição, mas com certeza agradeceram tanto. Você imagina o final da vida de Moisés? Fazendo um balanço. Eu acredito que ele muitas vezes pensou, puxa, e eu que temi estar nesse lugar. Olha o que esse homem fez. Um senhor de 80 anos com um cajado. Um cajado nas mãos. O que ele tinha? Ele era velho, um cajado, mas quando ele aceitou o chamado do Senhor e ele se levantou, olha o que Deus pôde fazer por ele. Olha o que Deus fez. Israel, por causa de Débora, que se levantou, convocou Baraque, que estava com medo, que acabou perdendo, venceu a guerra, mas perdeu a glória de matar Sísera, para Jael, que foi capaz de se levantar. Israel estava 20 debaixo do jugo de Jabim, não é? Quantos anos ficou em paz porque alguém se levantou? A improvável se levantou. 40 anos. O dobro. Porque o Senhor promete o dobro de paz, de glória. E Israel teve 40 anos de paz. Porque um dia, uma mulher se levantou quando todos tinham se entregado. E olha, o que Deus fez com 300 homens, começa com 32, reduz para 10, reduz para 300. Olha o que Deus fez. Ele libertou Israel. Nós temos esse grande feito. O Senhor disse, você vai derrotar Midian como se fosse um só homem. E foi. E foi. Josafá, que nós falamos sobre ele domingo passado, Josafá se levantou e decidiu buscar o Senhor. Olha o feito. Então eu posso ficar essa manhã aqui já em Jerusalém até anoitecer, falando de pessoas que se levantaram. Tiveram oposição? Muitas. Muitas. Mas e o resultado final? Voltando para Paulo, o que seria de nós sem as cartas de Paulo? Você lê as cartas de Paulo e você pensa, meu Deus, eu não posso viver sem isso. Os direcionamentos, a profundidade, as revelações. Mas e o preço que esse homem pagou? Ele não teria feito se ele não tivesse disposto a pagar esse preço. Por que as pessoas não se levantam e não ocupam o lugar delas? Porque elas acham o preço alto demais. Porque elas têm... Lembra do banquinho? Por que a gente ia no circo? Hoje isso já não acontece mais, mas antigamente, ainda no meu tempo, a gente, quando ia no circo, tinha a hora do leão e vinha aquele domador com aquele banquinho com 3 perninhas
e colocava na frente dele, a gente não entendia, né? Naquela época eu não sabia por que era aquilo. Por quê? Porque o leão, se você observar um leão, ele foca algo, você pode passar do lado dele, se estiver focado em outra coisa, ele não distrai. E ali ele acabava se distraindo com as 3 perninhas. O leão, ele foca. Nós temos que ter um foco. Nós temos que tomar uma decisão na vida. Quando tudo importa, nada significa. Nós temos que ter um foco. E o que eu vejo muito é que muitas coisas importam ainda. Enquanto muitas coisas importam, nós não conseguimos nos concentrar naquilo que realmente é importante. Às vezes queremos agradar um, queremos agradar outro, queremos fazer parte disso, fazer parte daquilo. Sabe, uma coisa que isso vem apurando por anos na minha vida, é eu entender onde eu tenho que estar, como eu tenho que estar, a minha hora. Se eu tiver que dizer assim para você, dentre muitas bênçãos para a minha vida, é eu ter compreendido, sabe? Às vezes muitas vezes fui chamada para algumas coisas, e eu ouvia, e sempre faço essa pergunta, Senhor, isso é para mim, está na hora. E quantas vezes eu ouvi não, não, não. Eu dizia não, não. Eu disse não para muitas coisas. E quanto mais o tempo passa, isso vai afunilando. Mais não eu terei que dizer. As pessoas vão querer muitas coisas da gente, elas vão pedir coisas, e você tem que ter a capacidade a segurança em Deus de dizer não. Não, isso não cabe na minha vida, ou não é a minha hora. Não é a minha hora. Deus tem alguns projetos. Por que eu sei? Desde o ano passado o Senhor está falando que Ele quer que cresçamos, Ele está trabalhando por isso. Esse ano o Senhor falou conosco sobre finanças apostólicas, territórios novos. E o Senhor tem. Eu vejo Deus abrindo portas, caminho para coisas novas acontecerem. E para isso, Ele quer levantar cada um dentro do seu propósito, como financiadores do reino dEle. Mas em outro tempo, por exemplo, já há alguns anos, vamos dizer aí, uns 4 anos, eu já ouvia, olha, vamos fazer isso, vamos para isso. Eu ouvia meu coração, não é hora. Então, eu poderia apresentar várias situações que são boas, mas que eu entendi, não é a hora, não é o momento. Por exemplo, até antes mesmo da pandemia, algumas agências, dentre elas, eu acho que a Liberty também, nos procuraram para fazer a caravana. Eu ouvi meu coração, eu ganhei, né? Foi me presenteada as 2 passagens para vir, para saber o trabalho das agências e tal. E naquele momento, eu ouvi o Espírito, ainda não é hora. Não era hora. Eu posso dar muitos testemunhos que encaixa aqui. Você tem que saber discernir a hora, o tempo. Porque muitas vezes você vai ter uma perda de tempo, de energia, e depois você vai ter que voltar. Você tem que ir para não voltar. Eu tenho sempre isso dentro do meu espírito. Tem que ir para não voltar. É ruim quando você se precipita e aí você tem que voltar.
Você tem que estar ouvindo a Deus. E Ele te levantou aqui, esse é o seu tempo, ocupe esse lugar. Ah, mas tem gente vivendo isso e aquilo. Há tempo para tudo. Cada um está vivendo um momento na sua vida agora. Acredite, tem pessoas ressentidas, que inclusive vêm nas redes, com hipocrisia. Tem aparecido esse tipo de comentários maldosos e maliciosos. E são pessoas feridentas, incomodadas com a caravana de Israel, por estarmos aqui. Ou seja, porque algumas coisas ruins estão acontecendo, elas nunca leram o texto, alegrai-vos com os que se alegram e chorem com os que choram. Elas não sabem viver com sabedoria. Elas são tão amargas que se elas estão frustradas com a vida delas, você não pode estar vivendo um tempo diferente do delas. E é uma estupidez, porque se ela honra, é o que ela vai atrair para a vida dela. Se ela continua desonrando, é o que ela vai atrair para a vida dela. Então isso é uma grande estupidez. Não saber, ela nunca leu Eclesiastes 3, que há tempo para tudo? Nunca leu Romanos, que fala alegrai-vos, no mesmo texto, com os que se alegram e choram com os que choram? Quer dizer, você pode estar dentro das duas situações, mas você não pode deixar de viver o seu momento, porque o outro está num outro momento. Que sabedoria nisso? No que você vai poder ajudar? Só quem está em pé pode levantar quem caiu? Se os dois caírem, como é que o outro levanta? Só quem está em pé pode ajudar quem não tem condições nesse momento, muitas vezes nem de se ajudar. Não é mesmo? Então isso é sabedoria. E o que falta, quando uma pessoa está cheia de feridas e de amargura, ela, na verdade, ela não está se importando com o sofrimento do outro. Isso é verdade, esse tipo de gente não se importa. Ele só pensa nele. Eu não estou vivendo isso, então você também não pode. É muito triste. Esse tipo de gente já está perdendo o seu destino. Pessoas que não buscam a cura para a ferida estão perdendo o seu destino. Pessoas que carregam amargura estão perdendo o seu destino, porque você está focado em outras, você está perdendo, despendendo energia boa com coisa ruim. Você nunca vai conseguir ocupar o seu lugar carregado de sentimentos. O fardo fica pesado demais. Focado na vida alheia. Você nunca vai conseguir se levantar e ocupar o lugar que é seu, se você estiver olhando para muitas direções. Você tem que saber o que Deus tem com você e ocupar esse lugar. A Débora, ela usou o que ela tinha, ela foi debaixo da tamareira e ali ela julgava, e ali ela profetizava, e dali ela convocou Baraque. Ela usou o que ela tinha. Eu não tenho isso, não tenho isso, não tenho aquilo, então não vai dar para fazer outra coisa. Não. 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 De jeito nenhum. Eu vou me levantar com o que eu tenho. Se observa, o que ela tinha um prédio, ela tinha uma sala como essa. Não, ela tinha uma tamareira. Quem quer fazer se levanta de onde está com o que tem. Moisés tinha um cajado. E olha o que ele fez com um cajado. Gideão, se ele não tivesse saído do tanque de prensar uvas e seguido na direção que o Senhor deu a ele não teria realizado aquele grande feito. Não teria.
Cada um teve que ocupar o seu lugar com o que tinha. E normalmente nós queremos, idealizamos que nós precisamos de um monte de coisas. Não, quando o Senhor me der isso, eu vou fazer isso. Quando eu tiver isso, eu vou fazer isso. Quando eu tiver aquilo, você não faz, filho. Que é o que está acontecendo com muita gente. Eu vou ver quando der. Então, o mês que vem, o ano que vem, eu tiro meu passaporte. Eu vou fazer. Não, sabe, eu estou esperando acontecer isso para fazer isso. Você vai perdendo. Não, porque quando eu fechar esse contrato, não, porque quando eu conseguir isso aqui, você tem hoje. Você tem agora. Você tem um chamado para cumprir hoje, agora. E o que você vai fazer com isso? Você vai esperar o que mais? Enquanto alguns continuarem esperando esse momento perfeito ou ter mais alguma coisa, não vai fazer. Enquanto alguns continuarem, porque o Gideão, ele apresentou os motivos que ele não era a pessoa certa. Mas ele não ficou preso neles. Ele foi rompendo. Ele pediu provas para o Senhor. Ele ofereceu um sacrifício. Aí o Senhor recebe o sacrifício, ele acha que vai morrer. Porque, às vezes a gente tem esse problema aí, né? Eu acho graça. Deus está chamando o homem, recebe o sacrifício dele. Eu vi a Deus, eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Aí o Senhor recebe o cabrito que ele ofereceu, aí vira para ele e fala assim, bom, tudo bem. Mas agora eu quero o boi de 7 anos, segundo o boi de 7 anos do seu pai. E mais uma coisa, eu quero que você derrube o altar de Baal. E mais, eu quero que você ofereça esse sacrifício lá. Senhor, o negócio era tão sério e pesado que ele foi fazer à noite. Quando amanheceu o dia, já o povo sabia. E qual foi o nome que deram para ele? Jerubaal, aquele que contende com Baal. Meu querido, se você não contender com Baal, vai ter que ter contenda. Você tem que começar a derrubar os altares da sua casa. Você tem que começar a derrubar os altares da sua família. Como é que você vai derrubar os altares de Israel se você não derrubar o altar que o seu pai levantou? Não, eu não posso ir para libertar Israel antes de libertar minha casa. Primeiro eu levanto na minha casa. Primeiro ele libertou a casa dele, ele quebrou aquele vínculo satânico com Baal, que o pai dele tinha levantado. E aí o pai viu isso, tanto é que o pai vai e defende e fala assim, se Baal fosse Deus mesmo, quer saber? O pai que levantou, Deus. Agora ele lembra, se fosse, ele tinha se defendido. Se Baal não soube se defender, é porque não é Deus coisa nenhuma. Ou seja, ali ficou evidente. O pai dele viu o tamanho do erro. E não é por acaso que a coisa estava feia para Manassés, né? A menor tribo, a mais pobre, mas olha lá, a casa, o pai de Gideão levantou um altar a Baal. E ele foi lá e derrubou aquilo. E aquilo foi um problema. Toda vez que você se levantar e ocupar o seu lugar, vai ter represália. E esse tem sido o problema, o medo da represália. O medo dos ataques, o medo das críticas, o medo das perseguições, o medo das opiniões, o medo de não estar fazendo a coisa certinha, o que vão pensar, o que vão dizer. E aí a pessoa não ocupa o lugar dela e um dia ela acorda e está frustrada, está arrebentada internamente, a vida está passando. Por que a minha vida não anda? Porque você não ocupa o seu lugar. Porque você está focado em muitas coisas. Você está preocupado com coisas que são
Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Para que Deus me chamou? Onde Deus me quer? É aqui. Ah, mas a minha família é aqui. Ah, mas o fulano que vão dizer, é aqui que Deus me quer. Então, minha gente, é o seguinte, é aqui que Deus me quer. Quando eu tomei a decisão de usar a fé na vida do mundo, o mundo caiu na minha cabeça. Até o pastor, que era uma boa pessoa, mas o Osmar, com medo, procurou o pastor para me aconselhar a não cometer aquela loucura. Meu filho, quando você tem uma convicção dentro de você, eu olhei para o pastor Joaquim, um homem de Deus, abençoado, mas que a fé dele não alcançava aquilo para ele. Eu precisava, então, estar alinhada, já que o Osmar temia, já que outras pessoas temiam. Mas eu disse para ele, pastor, com todo respeito, essa é a minha fé. Eu não vou retroceder. Eu chego em casa arrebentada, novinha na fé. Meu Deus, fala comigo, meu Deus. Meu Deus, porque a responsabilidade vem. Se acontecer isso com ele, já acontecer aquilo. E os neurologistas, pode acontecer isso, quer acontecer isso. E aí, e se acontecer, e você vai mesmo arriscar. E se ele morrer? E o Senhor me deu a palavra. Pego na caixinha da promessa, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas feridas fomos sarados. Aquilo me deu uma força. Eu tinha uma palavra de Deus e agora eu tenho uma palavra de Deus e com uma palavra de Deus eu fiquei peituda. Ninguém podia me deter. Ninguém pôde me deter. E não há um dia, quando eu olho para o muro e vejo as sentenças que foram lançadas sobre ele. E se eu tivesse me acovardado, se eu tivesse permitido que as situações e pessoas tivessem mais peso do que a voz de Deus, se eu não tivesse ocupado aquele lugar naquele momento, só eu podia defender ele, só eu podia usar a fé por ele. Ele era só um bebê. E eu fui. Eu fui de um jeito que eu vou te contar. Eu falei com o pastor, eu falei com o médico, eu falei para todo mundo. E quando alguém me enchia meio que a coisa, eu falava, esquece, eu não retrocedo. Às vezes numa pressão assim, que parecia, porque ser nova na fé, muito menina ainda. Mas eu sei que foi Deus. Eu ocupei esse lugar. E meu filho tem 37, filho. 37 anos. Ele tinha 1 ano quando ele foi diagnosticado com epilepsia. E ele não seria essa pessoa se eu tivesse seguido na direção que todo mundo dizia que era a certa. Eu não digo para alguém fazer um negócio, seja feito conforme a sua fé. Essa foi a minha fé. E ela continua sendo. E assim, eu poderia dar a você muitos outros testemunhos de momentos assim, em que eu tinha que tomar uma decisão radical. Gente, quando eu fui para São Paulo, o mundo caiu na minha cabeça. Não é porque Deus te manda fazer um negócio que a coisa vai ser fácil. O mundo caiu na minha cabeça. Na minha cabeça. E vou dizer uma coisa para você. Quantos anos eu estou em São Paulo, eu me estabeleci em São Paulo para a glória de Deus. Você já parou para pensar se naquele momento, no pega para capar, aquela coisa errada, de conversa fiada,
eu tivesse me acovardado, onde eu estaria? Eu estaria olhando para trás, eu teria perdido o meu chamado, o meu destino, e só cheia de arrependimentos, dizendo: você foi covarde. Você foi uma covarde. Você está infeliz e frustrada, porque você não aguentou a pressão. Porque você retrocedeu. Você tinha que ter confiado. Eu não falei, vai. Sabe o que teria acontecido comigo? O que aconteceu com Israel. Na entrada da Terra Prometida. Ficaram lá depois 38 anos peregrinando para lá e para cá. No total 40 anos. Porque na oportunidade temeram mais o gigante. A oposição. Ao invés de temer a Deus. Quando você teme mais os problemas, as oposições, as críticas, as opiniões, você não está temendo a Deus. Você vai ter que escolher um caminho. Ou você teme a Deus ou você teme os homens. Ou você teme a Deus ou você teme opiniões. Ou você teme a Deus e você fica com a convicção que Ele colocou no seu coração. Ou você vai perder seu destino. O Espírito Santo fala ao nosso coração. Levanta, vai e faz. Ocupa o seu lugar. Quando Jesus ocupou o lugar dele, hoje essa palavra se cumpre, está se cumprindo. Não foi ali? Até então, nossa, que sabedoria. Nossa, onde ele aprendeu essas coisas? A hora que ele ocupa o lugar dele, mas quem ele pensa que é? Ele não é o filho da Maria, o filho do José, as irmãs dele não têm estado aqui. Quem ele pensa que é? É exatamente isso. Quando você ocupa o seu lugar, vai aparecer. E esse é o problema. Alguns se incomodam quando vem a palavra. Quem ele pensa que é? Quem ela pensa que é? Alguém dirigido por Deus. Alguém que acredita. Alguém que acredita. Mas normalmente não é isso que diz, né? Vem aquela dúvida. E se? E se eu não estiver tão certo? Se eu estiver errado? Mas e se? Você não vê que normalmente não tem aquela conversinha? Eu acho que eu vou ter que fazer uma concessão aqui. E, porque eu tenho que agir com sabedoria. Normalmente essa sabedoria é covardia. Eu sempre falo que na pandemia eu nunca tinha visto tanta gente prudente na minha vida daquele jeito. Eu era a mais imprudente negacionista da face da terra. Mas eu não me curvei. Eu não me curvei. Eu não me curvei. O que eu podia fazer, eu fiz. O que eu pude fazer, eu fiz. E intensifiquei. No início eram 8 cultos. No dia. Todo dia. E continuamos. E nós vivemos tanta glória. Por quê? Porque nós ocupamos o nosso lugar como igreja. Quando você não ocupa o seu lugar como pai, uma ideologia nefasta vai ocupar no coração do seu filho. Quando você não ocupa o seu lugar como homem, como marido, o diabo pode entrar e devastar com o seu casamento. Quando você não ocupa o seu lugar de mulher, de mãe, é quando Satanás... Quando as mulheres deixaram o seu lugar, Satanás entrou. Ninguém pode ter mais influência na vida do seu filho do que você. Ninguém pode ter mais influência na vida do seu filho do que você. Ninguém pode ter mais influência na sua família, no seu casamento.
do que você. Deus te chamou para quê? Talvez hoje alguns poderiam estar além e não estão, porque não tem ocupado o lugar que Deus determinou para a sua vida. Não tem ocupado. Então eu creio que eu poderia ler muitas escrituras, falar com você do que o Espírito Santo, o que eu entendo que o Espírito Santo está falando. Ele está se movendo, mas ele não tem podido fazer mais. Porque não são poucas, não. Não tem ocupado o seu lugar. Não tem feito o que é preciso. Ainda falta foco. Falta um posicionamento corajoso. Falta soltar coisas que são desnecessárias para a sua vida. Você tem que dar satisfações a Deus. Para de dar satisfações a todo mundo. O que eu disse? Quando tudo importa, nada significa. Você vai ter que tomar uma decisão. Aqui. Você que está aqui, você que está nas igrejas, você que me acompanha. Hoje é dia de você tomar a decisão e ocupar o seu lugar. Gideão não teria feito o que ele fez se ele não tivesse ocupado o lugar dele. Débora não teria feito se não tivesse ocupado. Otoniel não teria feito. Paulo não teria feito coisas tão extraordinárias se ele não tivesse ocupado o lugar dele. Nós precisamos ocupar o nosso lugar. Deus está falando isso. O Espírito Santo está falando neste domingo. Ocupe o lugar que é seu. Não queira um lugar que não é para você. Para você ocupar o lugar que é seu, você vai ter que soltar coisas. Você vai ter que dizer muitos nãos. Muitos nãos. E a pergunta é, você está realmente disposto a ocupar esse lugar, soltando tudo que não cabe, dizendo não para tantas coisas que são totalmente irrelevantes, desnecessárias. Talvez é relevante para tal pessoa que Deus tem algo com ela, mas não é relevante na minha vida. E eu tenho que buscar esse discernimento e saber o que é relevante para a minha vida, qual é o lugar que o Senhor tem para a minha vida, onde Ele me quer, e soltar. Solto isso, não para isso, não para aquilo. Ah, mas é que esperam. Não, não, não. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? O que você ainda está segurando que você precisa soltar? O que você precisa deixar? O que te impede de ocupar o lugar que Deus tem para a sua vida? Definitivamente, como coluna, como um girê, como um empresário bem-sucedido, que vai prosperar para a glória de Deus, porque o reino precisa de você, como uma mãe que vai criar filhos que amanhã serão líderes, governantes, e é a história a mãe que embala o berço é aquela que vai governar uma nação. A mesma mãe, a mesma mão. O que você está colocando dentro dos seus filhos, a importância de ser mãe agora e colocar a coisa certa nesses corações, porque ele ensina o menino, enquanto é menino, depois é Deus, é só o Espírito Santo. Se você fizer um mau trabalho, um trabalho ruim, quando é pequeno, querido, aí
faça calo no joelho, porque vai dar mais trabalho. Você tem que colocar agora, enquanto é menino. Ou seja, esse é o lugar que você tem que ocupar agora, há tempo para tudo. Você precisa estar lá mais com eles. E assim, abre o leque. Qual lugar que você não está ocupando? Na vida das pessoas, na igreja, na sua família, porque você tem se acovardado, talvez Deus já te impulsionou a se levantar na sua família, a ter um posicionamento firme, e você tem se acovardado. Talvez Deus tenha te colocado, impulsionado. Ei, se levanta, fala mais. Talvez você conhece pessoas influentes. Eu fiz uma pergunta outro dia, ainda para os líderes, acho que fiz na igreja também. Se você tivesse a oportunidade de liderar 10, 12 espias ou cerca de 3 milhões de pessoas, o que você escolheria? A maioria disse, porque vocês sabiam, a maioria disse, eu quero liderar 3 milhões de pessoas. E eu disse, não, ganhe os líderes. Ganhe o coração de um líder. Porque 10 convenceram quase 3 milhões e por causa desses 10 eles tombaram no deserto. Maxwell costuma dizer que onde você entrar, você tem que descobrir quem é a liderança máxima daquele lugar e se coloca debaixo dele. Você ganha o coração do líder, o líder tem influência sobre os outros. Inteligente é aquele que eu enxergo, eu estava ensinando isso aos meus filhos. Eu falo, você enxerga um líder quando ele tem a inteligência de se submeter a uma liderança que naquele contexto é maior que ele. Porque se ele ganha o líder, esse líder, influenciado, influencia os outros. É tolo você querer bater de frente ou não dar honra a quem tem um peso de liderança. Os missionários que chegam em aldeias, na África, em alguns lugares, na África, eles dão esse testemunho. A primeira coisa é ganhar o coração do líder daquela aldeia. Não adianta você tentar comer pelas beiradas, tem que ir na fonte. Porque se um líder você ganha o coração daquele líder, agora você entra. Ele te dá permissão, ele abre caminho para você. É muito mais fácil. Mas um firidento, ele não vai querer se submeter. Eu vou me submeter a isso aqui. Você tem que saber onde é que você está. E quando você tem a humildade de se colocar da maneira correta, é quando você abre caminho. Esse é o caminho da inteligência. Quando você não honra, quando você não é flexível, quando você não contribui, você já entra perdendo. Você já entra perdendo. Né? Eu vivi uma coisa que eu falei para os meus filhos ali no aeroporto. Eu não conhecia o Jael, não sei se o Jael está no culto, mas eu não conhecia o Jael. Não conhecia eu conheci o Jaime, que fez um trabalho muito bom com a gente da última vez. Você ainda não sabe, eu vou descobrir na caminhada, né, quem é o Jael. Ele já é diferente do Jaime, né, ele é mais objetivo ali o Jaime tem esse ar mais caloroso, né, e tal, e ele é mais prático nisso. Mas ali ele teve uma atitude
que ali ele abriu um caminho, e eu falei, abriu o caminho. Todo mundo, vocês estão chegando, eu quero abraçar vocês. E aí veio aquele senhor lá, estava interrompendo ali, não sei o quê, e eu quero fazer um negócio, eu quero fazer um negócio. Quem me conhece sabe disso. Não adianta, não tenta ficar me barrando que você vai ter um problema, porque eu não vou gostar. Eu sei o que eu quero fazer, eu quero fazer. E ele fez uma coisa, quando eu trago, então vem para cá e tal, vem. Eu falei, eu não lembro qual a pergunta que eu fiz para ele e tal, e ele falou assim, a senhora quer abraçar todos eles? Eu falei, óbvio que eu quero. Ele falou, fique à vontade. Ou seja, naquele momento ele estava dizendo, eu vou te cobrir, os problemas que quiserem causar, eu vou resolver. A senhora faça o que a senhora quer fazer. Era isso que eu queria fazer. E eu não estava... não adianta. Quando o William veio, ele está dizendo aqui, não diga o que ele está dizendo, não quero saber. Veio o Vitor também, o menininho ali, o nosso tradutor, né? Menininho não, o tradutor, o poliglota. Ele está dizendo e tal. Nesse momento, eu não quero ouvir isso. Eu quero fazer o que eu quero fazer. Vocês chegaram, eu quero abraçar vocês. Para mim, isso era muito importante. E ele detectou que aquilo era muito importante para mim. E a inteligência dele, naquele momento, ele ganhou meu coração. Porque ele não criou uma dificuldade para mim. Ele simplesmente flexibilizou. Quando ele disse aquilo para mim, quer dizer, eu vou te cobrir. Ele olha para mim e fala... Então, eu disse para os meus filhos, você está vendo? Até então eu não o conhecia. Ali ele deu o tiro certo. Isso é trabalho. Nós estamos trabalhando. Claro que você cria um vínculo com a pessoa, você gosta da pessoa, mas eu ainda não o conhecia. Mas quando ele tirou a dificuldade, e como líder, e como alguém que podia favorecer, e me favorecer ali no que eu queria fazer, ele ganhou meu coração. E eu falei para meus filhos, esse homem é inteligente. Porque ele não criou uma dificuldade, ele não me deu uma pressão, o bispo, não pode, bispo, isso, aquilo, não. E isso, para mim, é de uma importância, queridos, quando eu quero fazer, eu quero fazer. Eu quero pessoas que facilitem a minha vida. Não venha me dizer não pode. Você pode. Eu sei que pode, eu lido com gente, eu também lido com muitas coisas. Eu sei que se você quiser, você dá um jeito para as coisas. Eu não estou falando jeito desonesto, obviamente. Eu estou falando, você flexibiliza, você ajusta as coisas. E para o trabalho que eu estou fazendo, é óbvio que isso é importante. Vocês estavam acabando de chegar, eu estava numa grande expectativa, com vontade de ver vocês. Um momento tão importante para mim. Eu não quero ninguém me criando dificuldade. Eu quero alguém que está, eu quero pessoas que estão ao meu redor me aliviando e me dando, tira a pressão. Não me dê pressa, não me pressione. Deixa eu fazer o que eu quero fazer. Porque tem roteiro, tem que roteiro? Eu não estou aqui correndo para lá e para cá. Eu quero saber o que Deus quer fazer. Não deu para ir tal lugar. Deus é que sabe de todas as coisas. Eu quero é viver o momento que eu tenho que viver. Vocês não estão aqui numa corrida de 100 metros? Amém. Vocês estão aqui para viver. Cada momento, vocês estão vivendo agora. Vocês viveram no ônibus, na entrada de Jerusalém. É viver. Eu quero ver o negócio histórico, eu quero ver não sei o quê. Está vendo um monte de coisas. Você não vai lembrar, não ser por fotos de muitas coisas, mas sim de como você se sentiu, o que Deus fez na sua vida, as mudanças que aconteceram. É ou não é? Eu sei, eu estou nessa vida, eu lembro o que me impacta. É o que aquilo causou em mim. Aquilo causou, eu estava vendo vocês depois de uma viagem na Terra Santa e eu não vou poder abraçar o povo que o Senhor me deu para cuidar? Não. Isso, então, para mim, foi um presente. Essas coisas, quando você... eu estou ensinando você a ocupar o lugar com inteligência.
a ocupar um lugar. E não se preocupar com coisas que são irrelevantes. Mas ter a sabedoria, o discernimento da coisa certa. O que cabe. O que é importante. O que é importante? Como eu disse, no aeroporto era abraçar vocês. Eu não estou com pressa. Ah, vai chegar mais tarde, que chegue. Eu quero fazer o que eu quero fazer. Isso para mim é importante. O meu foco está nisso. Eu foquei nisso. O resto eu vejo depois. Quando você tem claramente o que você quer, o que Deus tem com você, o que importa, e você se coloca lá, você está cumprindo. Mas se você ficar se preocupando com muitas outras coisas e dando ênfase para coisas que, na verdade, não devem ter esse peso. A hora que o senhor alto lá, estava lá falando em hebraico, em inglês, um monte de coisa, não entendi nem uma coisa nem outra, e eu sabia que ele queria que eu saísse dali. Eu disse, esse cara não vai, ele está certo, ele está fazendo bem o trabalho dele, ele tem que fazer, mas eu também estou fazendo o meu. Eu também estou fazendo o meu. E ponto final. E ponto final. Mas algumas pessoas elas já desistem. Porque, isso aqui, não, isso não, isso aqui. E ela já, eu vou abortar esse projeto, eu vou deixar para lá, não vou deixar não. Não vou deixar. Quando você tem isso vivo dentro de você, não vou deixar. Eu dou vários exemplos, porque eu acredito, eu aprendo muito com isso, né? Com as histórias das pessoas, com os exemplos. Eu sou uma pessoa que observa as coisas, então eu capto, né? Eu estou atenta, você percebe quando uma pessoa sabe se posicionar, você percebe quando ela sabe o lugar dela, quando ela ocupa, o que realmente importa. Eu trabalho sempre muito focada naquilo que para o meu chamado é o que importa. O que eu entendo que importa é o que Deus tem comigo, que Ele me chamou para fazer. E eu, então, finalizo essa parte dizendo mais uma vez, ali no Monte do Precipício, o Senhor deu essa palavra, na hora ela queimou. E aí eu vim, na viagem toda, várias vezes eu perguntei ao Senhor, e aí quando eu estava chegando aqui, eu falei, Senhor, o que o Senhor tem para o seu povo? E o Senhor foi me clareando e falando ao meu coração, que muitos não têm ocupado o lugar. E aí eu te apresentei várias situações que agora, enquanto eu falo, com certeza você está discernindo, está vindo a consciência, está subindo, está vindo para a borda, para a superfície. E você, acredito eu, já consegue ver o que você precisa soltar. Se ainda não, você vai pedir ao Espírito Santo. O que não pode mais ser mantido na sua vida, você vai ter que focar. Uma coisa importa, disse Jesus, e nós precisamos focar naquilo que realmente importa e nos concentrar nisso e cumprir com o nosso chamado. Eu quero que você leve desse culto de domingo, do Dia das Mães, ocupe o seu lugar. Solta tudo. Para de se importar com coisas que é irrelevante. Você não vai conseguir ocupar o seu lugar se você não tomar algumas decisões radicais. Coloquem-se em pé, por gentileza. Nas igrejas, daqui a pouco eu já libero para vocês fazerem as apresentações. As crianças vão apresentar os presentes para as mamães. Aqui também eu pedi para que pegasse uma lembrancinha, que daqui a pouco as minhas obreiras maravilhosas vão entregar.
E uma lembrancinha para vocês. E a palavra que fica, e a unção que o Senhor quer derramar, é essa. Eu acredito que ele não falou só aqui, ele vem falando, ele falou no barco sobre rompimento, sobre decisões, o que tem te segurado de sair do barco, o que tem impedido você ocupar o lugar que é seu, que é o lugar do seu destino, do seu chamado, do seu propósito. Fala com o Espírito Santo. Porque Deus não manda nenhuma palavra se não for para mudar a nossa vida. Ele mandou essa palavra para mudar a sua vida, para mudar a minha vida. Ele mandou essa palavra porque primeiro vem a palavra e você se agarra à palavra. E quando você se firma na palavra, foi em cima de uma palavra que Pedro saiu do barco. Foi em cima de uma palavra que Pedro voltou e foi para águas profundas. O centurião disse: basta uma palavra. Uma palavra. Nós precisamos de uma palavra, e você tem uma palavra de Deus. E Deus está dizendo: ocupe o seu lugar, solta o que é desnecessário, solta sentimentos, solta passado, solta coisas que são irrelevantes e ocupe o seu lugar. Ocupe como líder, ocupe como homem, como mulher, como pai, como empresário, como autoridade. Ocupe o seu lugar na vida das pessoas, na igreja, no reino. Ocupe o seu lugar. Ocupe o seu lugar. Toma uma decisão aqui hoje. Tem gente que tem deixado de cumprir com o propósito da vida por causa de sentimentos, por causa de inseguranças. E o Senhor está dizendo: não, você não vai perder o seu destino. Não, você não vai perder o que eu tenho com você. Não, você não vai permitir isso. Você vai tomar essa decisão hoje. E você não vai permitir que Satanás intimide você, roube a sua visão, leve você a trair a sua própria consciência. Você nunca vai conseguir cumprir com o seu destino amargurado, com sentimentos miseráveis. Você nunca vai conseguir cumprir com o seu destino se acovardando, preocupado com as opiniões, dando satisfações a todo mundo, buscando a aprovação dos outros. Nem tudo que você vai fazer as pessoas vão gostar, mas se você tem convicção de que Deus tem isso com você, e esse é o lugar do Senhor que Ele determinou para a sua vida, então simplesmente ocupe o lugar. Escuta, eu sei que os que estão aqui estão cansados, viajaram, tem o fuso, mas muitas vezes não é só isso. Não é só o cansaço. Às vezes vem uma seta maligna para roubar o nosso raciocínio, a nossa concentração e a nossa unção. Eu sei quando Deus quer fazer algo. E eu sei que Ele está aqui para fazer. Eu sei que neste dia, pessoas estão tendo a oportunidade de romperem radicalmente, de
segurarem seus dons e talentos, de ocuparem o lugar que o Senhor determinou para cada uma. Deus quer que você cresça, Deus quer que você prospere na sua família, na sua casa, no seu ministério. E a hora é agora. Deus está te chamando para um renovo. Deus está chamando você para ocupar o seu lugar na vida, no seu destino, e viver a glória dele. Vem Espírito Santo e vai fazendo uma obra aqui, Senhor. Faça essa obra, Senhor. Muda vidas aqui hoje. Muda, Senhor. Visita as igrejas, visita os templos, visita o nosso povo em todo lugar. E onde, Senhor, tiver uma alma sedenta, eu oro por rompimentos, que esses travamentos sejam agora arrancados da vida do teu povo. Todos os bloqueios, travamentos, medo, covardia, que até hoje tem tido peso sobre alguns, essa ferida, esse passado, essa dor que não cessa, Senhor, cura, entra em ação agora. Eu repreendo a covardia, a falta de ousadia, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Passa do teu sangue agora, Senhor, queima cada um agora, do alto da cabeça, planta dos pés, e liberta, Senhor, liberta, Senhor, liberta, Senhor. Eu oro agora por uma obra grandiosa, que cada um consiga ocupar o seu lugar, com unção, com ousadia, com coragem, com autoridade. Oh meu Deus, eu vejo que o Senhor quer levantar pessoas com uma força maior, e algumas, o Senhor, apesar de estar se movendo, algumas ainda têm se acovardado, têm se intimidado, têm procrastinado, mas hoje, Senhor, aquilo que tem travado algumas vidas, que caia por terra, Senhor, caia por terra, Senhor. Caia por terra, Senhor. Faz uma obra aqui hoje, Senhor. Vai tocando os corações agora. Ocupa o seu lugar no reino, na vida, no mundo. Deus te levantou para mais. Deus te levantou para mais. Talvez as coisas que você acha que são tão importantes, que todo mundo diz que é tão importante, é tão ínfimo. Confia no que Deus colocou em você. Confia no que Deus colocou em você. Você foi chamado para ser uma pessoa única, biblicamente exclusiva, porque o que Deus colocou em você não colocou em mais ninguém. Então para de ter medo de ser você, de fazer como Deus tem colocado no seu coração. Oh, aleluia. Exalte o Senhor. Exalte o Senhor. Levante-se. Levante-se com força. Levante-se com coragem. Começa a soltar agora o que tem te aprisionado, o que tem impedido você de cumprir com o seu destino. Talvez o que você trata como tão importante, tão relevante, o Senhor está dizendo: abandona essas frases de efeito, abandona esse sistema quadradinho e seja livre! Seja livre! Seja livre! Seja livre! O Senhor está passando e o Espírito Santo está aqui.
Aleluia. 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 Eu clamo a Em nome de Jesus. Onde você está agora? Nós precisamos dar nome às coisas, sabe? Nós não podemos contar historinhas para nós. Nós contamos muitas historinhas. É aquela história, né, que às vezes nós cantamos coisas lindas, mas na prática não aplicamos. A gente sabe, quando o Espírito Santo está dizendo, solta isso. Eu te fiz para que você seja autêntico. Para que você seja você, não tenha medo de ser aquela pessoa que eu criei para ser. Eu tenho me movido, mas você não ocupa o seu lugar. O lugar que eu dei a você por direito. Ocupe o lugar que eu dei a você por direito. Deus nos deu um lugar. E Satanás todos os dias vai lutar para que não ocupemos esse lugar. Satanás lutou para Jesus não ocupar o lugar de filho. Ele mexeu na identidade do Senhor. Ele tentou impedir que Jesus fosse à cruz. Ele tentou, através de açoites, desanimar Paulo, e Paulo se animou ainda mais. Paulo não saiu do lugar dele. Jesus não saiu do lugar dele. Paulo não saiu do lugar dele. Hoje você tem que soltar. Se mais uma vez o Senhor está falando sobre soltar coisas e parar de se importar com coisas que são irrelevantes para Ele. Vamos, alinhe o foco. Você vai focar uma coisa. Aquilo que você sabe que o Espírito Santo colocou no seu coração. E Deus está te dando poder para isso. Quando eu encerrar essa parte, você sair desse altar, você tem que saber que no mundo espiritual você não é a mesma pessoa. Você não está no mesmo lugar. Deus te levou para esse lugar mais alto, onde Ele te capacitou com uma unção maior, para você ocupar o lugar que Ele deu a você, para que você cumpra com o propósito que Ele tem com você, para que você seja frutífero no reino, para que você seja uma pessoa abundante no reino. E alguns estão infrutíferos porque até hoje não ocuparam o lugar que é deles, não tem medo de ocupar, tem medo de fazer o que Deus já colocou no coração para fazer. Não tenha medo. Muita gente disse para mim que eu não podia fazer o que eu estou fazendo. Muita gente tentou me impedir de continuar onde eu estou. E quem está comigo há muitos anos sabe disso. Motivos não faltaram para eu jogar tudo para o alto. Mas quanto mais eu vivo, mais convicção eu tenho que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Quando eu comecei a liderar esse ministério, eu só tinha 26 anos. E eu vou te dizer uma coisa. Para onde eu me virava era uma loucura. Eu ouvia que era uma loucura. Eu sentia que era uma loucura. Mas eu tenho que agradecer todos os dias a Deus. Por eu ter ocupado esse lugar. E você sabe que eu só consegui ocupar esse lugar dentro de um hospital. E você não tem que estar dentro do hospital para ocupar o lugar que é seu. Você pode estar no altar do Senhor para ocupar o lugar que é seu. E eu sei que hoje você está recebendo essa unção que te toma. E o Espírito Santo está dizendo a você, eu te chamei. Você é tão importante para mim. Eu tenho uma obra tão grande com você. Solta essa intimidação, essa covardia, esse medo. E faça o que eu te chamei para fazer. Eu tenho um lugar para você. Cada um Deus colocou num lugar.
é no mundo dos negócios, é no esporte, é no ministério, é tocando o coração de líderes, que só você pode chegar até eles. Tem gente que eu nunca vou alcançar, mas você vai. Tem gente que eu nunca vou estar perto, eu não tenho nem condições de chegar perto da pessoa, mas você pode chegar lá. Tem lugares que não são para mim, eu nem entendo, mas você entende, você fala a língua. Tem gente que fala a língua do esporte, do agro, da pecuária. Tem gente que fala a língua da medicina, está entre. Pessoas que muitas são céticas. Está no meio empresarial. Você não lembra que no Senado, membro do Sinédrio, tinha um discípulo escondido, que era José, o que era de Arimateia, que colocou Jesus num túmulo que ele tinha feito. Ele que foi pedir o corpo do Senhor. Você não lembra que no palácio de Herodes, de Acabe, onde só tinha absurdos, feitiçaria, tinha um homem de Deus que era aquele que era o administrador do palácio, e que escondia profetas e que defendia e alimentava profetas. Ele teve a oportunidade, ele ocupou o lugar dele, ele corria o risco de morrer, mas ele ocupou o lugar dele, Obadias. Ele ocupou o lugar dele. Ele teve a coragem de ocupar. E assim por diante. Você sabe qual é o lugar que é seu e o que Deus chamou para fazer. E hoje o Espírito Santo te derramou sobre você uma unção. Eu sei que o Espírito Santo derramou uma unção, um poder na vida daqueles que creem, que vieram ao altar com uma fé, que você vai testemunhar, vai me contar. Eu não sei te explicar, bispa, mas eu mudei, eu sou outra pessoa. A partir dali eu tive uma coragem, uma força, uma visão, um discernimento que não era comum na minha vida. Quando eu vi, eu já estava fazendo, eu nem me dei conta, eu já estava fazendo. Eu abençoo a sua vida. E eu abençoo todas as mães mais uma vez. Nessa data especial, eu consagro cada mamãe ao Senhor para uma vida abundante. E que vocês sejam como Déboras. Que vocês hoje já tenham se levantado com muito mais força, ocupando esse lugar que é seu por direito e honra. Eu abençoo o resto da sua vida. Que esse seja o primeiro dia dos dias mais ousados e intrépidos da sua vida. Onde a unção e a coragem vão ser a sua marca em nome de Jesus. Os dons que o Senhor está entregando a você serão vistos e manifestos para a glória dEle. E quando olharem para você, até o seu olhar já mudou. Porque quando uma pessoa ocupa o lugar que é dela, até o olhar, até a postura dela muda. O olhar dela muda. A forma dela falar. A voz dela já não treme mais. Ela fala com uma segurança de quem acredita, de quem é convicto, de quem sabe quem é e onde deve estar. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia. Obrigada por essa obra. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada por essa unção que eu sei que o Senhor derrama sobre toda a igreja. Obrigada por esse poder, por esse presente que o Senhor deu para todos nós.
Obrigada por tudo. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te amo. Eu abençoo a todos, abençoo todas as igrejas, abençoo a conclusão do culto, as apresentações, a finalização, e que possa sair dessa reunião, em todos os templos e aqui, um povo totalmente transformado, mudado, renovado para a glória do teu nome. Um povo impactado por essa unção, por esse poder. Um povo que verá dia após dia o mover do Senhor, a ação do Senhor, o favor do Senhor. Você verá Deus confirmando seus passos, você verá a confirmação do Senhor. Tinha coisas que não podiam chegar até você, porque você não estava alinhado com Deus, você não tinha ocupado o lugar que Deus determinou a você, mas hoje você ocupa esse lugar e você verá definições, avanços, realizações, porque agora você está no lugar que deve estar, você ocupa o lugar que é seu, você está alinhado com Deus, e Deus pode agir onde há alinhamento. Seja tomado de poder e unção, vá e frutifique para a glória de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada por tudo.